Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula continuando organologia. A gente já entendeu que organologia então refere-se, à classificação dos instrumentos musicais de acordo com a maneira como eles vibram, como eles produzem som e o material que são feitos. Eu levo em consideração também o seu contexto, a sua história. E a gente falou sobre as 5 classificações organológicas: os cordofones, aerofones, membranofones e diofones, e nós temos também os eletrofones. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa. Tá faltando a nossa voz. Quando eu penso em instrumento musical, eu estou pensando em um objeto que foi feito para fazer música. A nossa voz, ela não é um instrumento musical, porque ela não foi feita para fazer música. A nossa voz, ela, na verdade, tem a ideia de comunicação. Eu uso a voz para falar, para me comunicar, é assim que funciona. Mas quando eu canto, quando eu faço música com a minha voz, naquele momento ela então se transforma em um instrumento musical, sim. E eu posso classificar a minha voz enquanto instrumento musical dentro dessas classificações organológicas. E ela seria o quê? Já pararam para pensar nisso? Aí você pensa, a gente tem as cordas vocais, então é um cordofone, a corda vocal vibra e produz o som. Ah não, é uma membrana, aquilo ali não é uma corda vocal, é uma membrana que eu tenho, então é um membranofone, né? Nenhuma dessas duas coisas. Se a gente não tiver passagem de ar, a gente não tem produção de som, então é um aerofone. E a gente pode fazer esse teste. Aliás, isso acontece, né? Você começa a falar comigo, meu Deus, vocês já viram acontecendo isso durante a aula, né? A gente começa a falar, vai emendando uma palavra na outra, porque faltou ar para continuar, né? Se você expirar o máximo de ar que for possível, você expirar dos seus pulmões, né? Colocar tudo para fora. O som falha, né? Não dá para sair som, não consigo emitir som. O som falha. Por quê? Porque eu não tenho quantidade de ar suficiente para conseguir fazer essa vibração no meu aparelho fonador e a gente produzir som. Então, enquanto classificação organológica, a minha voz é um aerofone, porque eu preciso, do ar, o ar que causa essa vibração e produz então o som. Mas, para além disso, dessa questão, a gente tem aquelas classificações de acordo com os tipos de voz que nós temos, E é muito comum, Sempre chega um aluno e fala comigo assim, professora, minha voz é o quê? Eu não faço ideia do que seja a sua voz quando a gente está só conversando, Como que surgiu essa ideia, então, de classificação vocal? O que é essa classificação vocal? Quando os compositores, eles começam a escrever as óperas, tá? E aí a gente tem as óperas a partir do período barroco, dos anos 1600, A primeira ópera que eu tenho no mundo ocidental é em 1600, a ópera Orfeu. Ali eu já entendia, como que funcionavam as vozes. Eu tinha as vozes mais agudas, as vozes mais graves, as femininas, que eram diferentes das vozes masculinas. E aí os compositores já bastante atentos a essas questões, quando eles começam então a escrever as óperas, eles escrevem essas óperas para papéis específicos. Então, se eu pensar numa peça de teatro, eu tenho lá o papel do vilão, eu tenho o papel da pessoa que é mocinho, sei lá, eu estou inventando um enredo qualquer aqui. Eu tenho papéis definidos ali, fulano de tal, ciclano. Quando eu penso na ópera, além de ter esse personagem, vem junto a classificação vocal desse personagem. Então, eu falo, por exemplo, vou utilizar a ópera Orfeu do Monteverdi, a primeira ópera escrita durante o período barroco e que inclusive é repertório do Paz, primeira etapa. Aí eu falo bem assim, olha, o Orfeu, ele é um pastor de ovelhas, um semideus e ele é um tenor. Está especificado que tipo de voz ele tem. E nessa época as pessoas fazem inclusive uma associação vocal. Normalmente a galera que é boazinha na ópera, os bonzinhos, eles têm vozes mais agudas, não é uma regra. E eu vou até colocar um exemplo desse como é regra. Tem as vozes mais agudas. E os vilões, eles têm as vozes mais graves. Eles costumavam fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vai separar inicialmente vozes masculinas de vozes femininas.
E ainda assim, a gente percebe que essas vozes, elas alcançam registros, notas que são diferentes, tá? E aí a gente vai ter 6 classificações vocais básicas. Existem ainda mais, existem especificidades dentro dessas vozes, mas a gente vai falar dessas 6 classificações básicas. Então, primeiro separamos masculinas e femininas. As 3 vozes masculinas. A mais aguda, vou começar da mais aguda para mais grave, tá bem? A mais aguda, tenor. A voz masculina que alcança um registro mais agudo é o tenor. Vamos escutar um tenor cantando? Ouçam. E aí? Foi o Pavarotti. Eu gosto muito dele, né? E gosto muito dessa ópera também. Essa ópera se chama O Pagliacci, que significa o palhaço. Ela é muito legal, assim, o enredo dela é uma ópera curtinha e aí a tristeza de um palhaço, né? Esse pedacinho que vocês ouviram, tá? Então essa é a voz mais aguda masculina que nós ouvimos. Mas o Pavarotti, a especificidade da voz dele, ele é chamado de tenor dramático. Então é uma voz aguda, mas que ela tem peso, sabe? Que ela dá conta de sustentar os graves. É uma característica. A voz intermediária masculina se chama barítono. Escutem um barítono cantando. Bist du bei mir, geh ich mit Freude zum Sterben und zu meiner Ruhe, zum Sterben und zu meiner Ruhe. E aí? Gostaram? A gente tem poucos papéis para barítono na ópera, sabe? O barítono é essa voz mesmo intermediária. Então, quando a gente pensar nos registros, eu vou ver o seguinte. O baixo, que é a voz mais grave, que a gente vai ouvir a seguir, ele dá conta desse registro bem grave. Aí a gente percebe, o barítono, a voz intermediária, ela vai pegar as notas mais agudas que o baixo dá conta e as mais graves do tenor. O tenor vai pegar um pedaço do que o barítono canta e vai mais para cima. Então a gente vai perceber que essa classificação de voz ela é baseada no quanto, em quantas notas essa voz consegue cantar. E quando os compositores escreviam então esses papéis, eles falavam assim, olha para soprano. Então o soprano, ele não aguenta essa voz muito grave, que é a voz da mulher, né? Eu vou falar já, fico me antecipando, que é a voz da mulher. Ela não alcança muito grave, então tem que escrever nesse registro mais agudo. Agora, se eu estou escrevendo para um homem e é para um barítono, eu vou usar um registro agora mais grave. E esse registro mais grave que eu vou usar não pode ser muito grave, porque senão ele não vai dar conta. Tá? Mas eu também não posso colocar muito agudo, tem que ser intermediário. Então os compositores tinham toda essa noção durante o processo composicional, tá? Então a gente viu o tenor, vimos o barítono, vamos pro baixo, que é a voz mais grave masculina. Escutem. Eu vou colocar esse vídeo, peraí, eu vou colocar esse grupo de baixos cantando, né? E vocês vão sentir assim, sabe? Gente, é muito grave. Escutem. Ai serra nanne neve salietto, tu sai ad stare di gratitudine fietta, a me non vuole sotto cocce messi foglie, da lascia sta. E aí? Muito grave, né? É uma voz um pouco mais difícil de encontrar, não faz muito parte do nosso dia a dia, né? Então, uma pessoa com voz grave assim. Tanto que quando a gente escuta, a gente fala, eita, que voz grave, a gente até costuma, espantar, assim, porque essas vozes são muito graves, tá? São os baixos profundos, é a subclassificação deles. Eles alcançam um registro muito grave. Vamos para as vozes femininas agora. As vozes femininas também tem 3 classificações básicas, assim como as masculinas. A gente vai ter a aguda, a intermediária e a grave, igualzinho na voz feminina. Mais aguda, soprano. Vou mostrar a exceção para vocês.
Essa soprano, ela, né, normalmente na ópera é a boazinha, mas essa é uma vilã. E ela é uma soprano ligeiro. Ela consegue notas muito agudas e com muita velocidade. Por isso a especificidade dessa voz, soprano ligeiro. Escutem. Legal? Gostaram dela, né? A gente já ouviu essa música em algum contexto, né? Aparece em desenho animado, alguma coisa. Ela é famosa, tá no nosso ouvido. É uma composição do Mozart, faz parte de uma ópera chamada A Flauta Mágica. Ele escreveu durante o período clássico, tá bom? Vamos agora para uma voz intermediária. A gente vai pegar uma mezzo-soprano ou meio-soprano, né? Se a gente quiser deixar uma mais aportuguesado, assim. Esses termos, eles vêm do italiano, né? Por isso mezzo, né? Mezzo-soprano. Escolhi para vocês a área habaneira da Carmen, que é uma das óperas, assim, que eu acho mais fenomenais. Eu adoro essa ópera. E a personagem principal, ao contrário do que costuma ser, né? Sempre uma soprano, a gente tem, então, uma mezzo. Escutem essa. E aí, gostaram? Gente, eu acho a Carmen ousadíssima, né? Imaginem ela, naquele momento, uma cigana, uma mulher super ousada, ela chega e fala: meu amor é um pássaro selvagem que ninguém pode dominar. Se eu te amo, ok, mas se eu não te amo, toma cuidado. Muito ousada. Ela mostra o joelho em cena. Não é o tornozelo, não, o joelho, mostra até o joelho, sabe? Ela é muito ousada pro tempo dela. Adoro a Carmen. Vamos para contralto, então? Contralto, a voz mais grave feminina, ok? Escutem. Agora que a gente escutou todas as vozes, né, um pouquinho de cada uma delas, eu vou colocar para vocês aqui, eu não sei onde vai entrar isso, vai entrar em algum lugar, por aqui, ou aqui. Ah, apareceu aqui? Então, estão conseguindo acompanhar a tabelinha aí? Essa tabela, né, isso daí mostra pra gente, então, como funciona esse registro das vozes. Então, percebam, imagine que eu tenho um piano aí, né, tem essa ideia do piano. Então, qual que é a extensão que essas vozes dão conta, desde a nota mais grave até a nota mais aguda, tá? Então, a gente não tem uma voz que dê conta do registro todo. Por isso essas subclassificações, né? Em soprano, contralto, soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. As 6 vozes. Quando a gente pensa na ópera, ainda tem mais um monte de subclassificação. É o tenor dramático, a soprano ligeiro, o baixo profundo. Tem a soprano espinto, que ela tem uma voz muito metálica, uma voz assim forte, sabe? Que dá conta de transpassar toda a orquestra, né? Então a gente tem ainda os papéis que ainda apresentavam essas especificidades, mas que pra gente é uma informação mais irrelevante, tá bom? E a gente ainda tem algumas exceções de vozes, né? A gente tem, por exemplo, a ideia do uso do falsete, que a Melody não sabe fazer isso, fique claro. Mas o falsete bem feito é muito interessante, que é você dar conta de cantar em um registro que não é o seu registro normal. É você usar, você conseguir transpassar a sua voz, e a gente chama de voz de cabeça, porque parece que a voz vem assim por trás da cabeça, e você dá conta de fazer diferente com a sua voz. Querem ouvir isso? Escuta um pedacinho disso.
Isso é de verdade, tá? Não é o falsete da Melody. Sem nenhum problema com a Melody, quero deixar isso claro. Mas esse é o falsete de verdade. Então, assim, a gente tem outras coisas, né? A gente tem aquela voz que nós escutamos, e se a gente não tiver um contato visual, você pensa bem assim, é um homem cantando. E aí é uma mulher que tem uma voz muito grave, é uma mulher cantando, e aí é um homem. Vamos escutar um pedacinho disso, que parece meio invertido. Escuta de olho fechado, e aí depois você abre o olho pra ouvir. Vamos começar assim. Andei depressa para não rever meus passos, por uma noite tão fugaz que eu nem senti, tão lancinante que ao olhar pra trás agora só me restam devaneios do que um dia eu vivi. Se eu soubesse que o amor é coisa aguda, que tão brutal percorre início, meio e fim, destrincha a alma, corta fundo na espinha, inebria a garganta, fere a quem quiser ferir. Enquanto andava maldizendo a poesia, eu contei história minha pra uma noite que rompeu, virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei em mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E aí? Gostaram? Além de eu amar muito essa música, eu acho que essa música é muito maravilhosa, né? A gente tem duas pessoas com referências vocais cantando. E não é ópera, a gente tá falando agora de música popular, né? Que é o Felipe Catro e a Ana Carolina. A Ana Carolina com essa voz muito pesada, muito grave. E o Felipe Catro com aquilo que a gente não espera, com uma voz muito aguda, num registro praticamente feminino, tá? Então, as exceções, elas acontecem. A Ana Carolina é uma contralto mesmo, né? Mas o Felipe Catro, ele apresenta um registro muito mais agudo que o tenor, o que eu posso chamar de contratenor. Uma voz muito mais aguda, né? Quase que atípica, difícil de se encontrar. E a gente já tem mais um efeitinho desse, né? O Lineker, que dá conta de trabalhar em dois registros diferentes. Escutem. A gente fica mordido, não fica. Dente, lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Legal, a gente já aproveita e já pega a obra do Paz, primeira etapa, pra gente, né, fortalecer isso daí. Eu gosto das obras do Paz pra caramba e elas são fáceis de assimilar, elas são escolhidas, né, com um objetivo. Então trabalha justamente toda essa variação vocal, tá certo? Galera, essa foi então a nossa aula, finalizando a parte de organologia sobre voz e classificações vocais. Super importante para entender a ópera, para pensar a ópera, né? E para a gente pensar mesmo nessas brincadeiras, né, e possibilidades que nós temos vocais, tá? Ai, mas eu queria tanto saber qual é o meu tipo de voz, tem como? Claro que tem como. Não a gente conversando. Você precisa fazer uma espécie de uma classificação vocal mesmo, é assim que chama. E até na internet você consegue achar essas classificações vocais, tá? Você vai cantar, né? Desde você começa no intermediário e aí você vai fazer tipo que são algumas técnicas, né? O pessoal que mexe mais com canto sabe fazer bastante isso. E aí você vai para um registro mais agudo, depois você volta para o intermediário, vai para o mais grave e você vai vendo os seus limites. E aí, quando você chega no seu limite de grave, no seu limite de agudo, a gente percebe também assim, você dá conta de trabalhar nessa região aqui. E aí eu vejo, aquela região encontra em que lugar daquela tabelinha que nós mostramos. E aí eu consigo classificar a sua voz. Se você quiser muito fazer isso, a gente tem, né, possibilidade de fazer isso pela internet. Você pode digitar lá, teste de classificação vocal. Tem dois bem interessantes. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Que aí quem quiser fazer pode fazer, tá bom? E se ainda assim você ficar com muita dúvida, a gente pode tentar fazer isso depois, quando for presencial. O que vocês acham, tá? Então, fica essa dica pra vocês. Pessoal, se cuidem muito nesse momento, tá bom? A gente tá passando por um momento que é muito atípico, que é muito diferente, né? Cuidem dos seus estudos, cuidem da sua rotina, cuidem da saúde mental, que isso é a parte mais importante, mais fundamental que nós temos, tá bom? Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem.
Um beijo grande e até logo. Tchau, tchau!